Olá, muito bom ter você mais uma vez aqui no nosso canal. Eu sou Edilson Augusto e eu espero que você seja muito abençoado por essa palavra. Eu quero compartilhar com você mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso de número 22. E diz assim a palavra: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedidos, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer estava ele ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se até eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a sua mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Hoje o tema da nossa reflexão é: você é mais forte do que imagina, mas é mais fraco do que pensa. Pedro estava diante de uma situação onde ele pôde experimentar a força de Deus, a força de Jesus. Depois de ter alimentado uma grande multidão e de ter dito aos discípulos: olha, vocês podem atravessar agora esse mar e nós nos encontraremos do outro lado. Agora ele vem caminhando por sobre as águas e imagine essa cena. Jesus caminhando por sobre as águas e os discípulos ficam atemorizados, achando que era um fantasma, e Pedro decide tomar uma decisão que os outros não tomaram. Enquanto os outros estavam com medo, aterrorizados, com medo que o barco virasse, Pedro estava enxergando algo novo. Ele estava percebendo que era mais forte do que as pessoas imaginam que ele é. E ele disse: Senhor, se és tu mesmo, deixa-me ir até o teu encontro. E ele ouve a afirmativa de Jesus e começa a afirmar os seus passos sobre as águas e a caminhar na direção dele. Quantas e quantas vezes nós não temos medo de sair da nossa zona de conforto? Às vezes estamos vendo uma direção para um crescimento na nossa vida, da nossa empresa, do nosso casamento, do nosso ministério, e temos medo de descer do nosso barco, porque parece que as águas vão nos engolir, parece que a tempestade vai nos matar. Mas eu quero que você entenda que quando Jesus está diante dos seus olhos, enquanto você o enxerga, você se torna mais forte do que você é. E aí você pode caminhar na direção do Senhor, andar sobre as águas se for preciso, você pode começar a entrar na dimensão do sobrenatural de Deus e a experimentar coisas novas. O Senhor vai te levar a fazer novos voos, a andar em lugares que você nunca andou antes, a viver coisas que você nunca viveu antes. E isso acontece porque você descobre nele que você é muito mais forte do que você imaginava. Mas aí acontece algo. No meio do caminho, Pedro, ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para a tempestade outra vez. E aí ele descobre que ele é mais fraco do que ele pensa. E é nesse momento que ele começa a afundar. Quantas e quantas vezes nós não começamos algo tão bem, mas de alguma maneira o medo começa a nos dominar, os problemas começam a tomar conta do nosso coração, a tristeza nos esfria. Às vezes nós estamos tão bem servindo ao Senhor e de repente bate um desânimo no nosso coração, paramos de olhar para Jesus, que é aquele que não falha conosco, e começamos a olhar para homens que certamente sempre irão falhar, porque os homens são assim, eles erram. Mas nós temos alguém que nunca erra, só que nós só estaremos firmes se os nossos olhos continuarem fixados nele. Pedro perdeu Jesus de vista e por isso começou a afundar. Descobriu que aquele homem que era tão forte a ponto de caminhar sobre as águas também era fraco para afundar, mesmo estando sobre elas. Eu quero que você entenda que não é porque você está caminhando sobre as águas, talvez nesse momento, vivendo o melhor tempo da sua vida, o melhor tempo da sua história, que as coisas acabam por aqui. Não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos daquele que está trazendo sempre algo novo para você. A palavra do Senhor nos diz: aquele que acha que está de pé,
cuide para que não caia. Como você tem caminhado na direção de Deus? Será que você consegue se enxergar como alguém que é mais forte do que você imagina, mas que também é mais fraco do que você pensa? Que a força do Senhor seja aquela que te domina, que te rege e te leva a um novo ponto. Que você possa colocá-lo à frente da sua vida e entender que se mesmo diante das adversidades o Senhor estiver diante dos seus olhos, você vai caminhar sobre as águas. Mas não tire os olhos dele, porque isso vai te levar a um naufrágio espiritual. Então, que tal se hoje você descobrir a força que tem nele, mas sem esquecer a fraqueza que há em você? Você é pequeno, mas o seu Deus é grande. Você é fraco, mas o seu Deus é forte. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra. E eu espero que você tenha a certeza de que o Senhor, Ele continua diante dos seus olhos. E é para Ele que você deve continuar olhando na direção dos seus sonhos e do sucesso que Ele tem reservado para você. Espero que você possa também compartilhar com outras pessoas esta mensagem. E também se inscreva e curta o nosso canal. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias digitais, pelos endereços que temos aqui abaixo. E não esqueça, estar na presença de Jesus é estar no melhor lugar do mundo.